Existem diferenças, ou seja, fica à vontade também para fazer o seu comentário. Existem diferenças do tipo de abandono do Brasil para a Europa, por exemplo? Nós abandonamos mais cães do que a Europa. E quais são as consequências para a sociedade desse abandono? Sejane, fique à vontade. Bem, quanto a esse estudo, eu não tenho muita informação, mas eu creio que principalmente o fator financeiro, econômico e de educação da população. Eu acho que o fato da população não ser educada para ter um animal ajuda muito ao abandono desse animal. Por isso, a tecla que batemos como protetores, acho que veterinários também, é em relação a campanhas maciças de posse responsável. Porque enquanto a população não tiver consciência que ela está lidando com um ser vivo, que esse ser vivo requer alimentação, requer condições financeiras, de espaço e, principalmente, requer que a pessoa que vá adotar ou comprar seu animal tenha conhecimento sobre aquele animal. Enquanto houver a falta de trabalho em cima dessas questões, nós vamos ter abandonos. Creio que na Europa e nos Estados Unidos há uma maior informação para a população ela é mais bem informada, ela é mais bem educada. Isso não significa que não tenha abandonos, mas no Brasil realmente a situação é muito mais precária. É muito comum em países de primeiro mundo, a Europa, por exemplo, o dono do cão, no final do dia, ao chegar do trabalho, chega em casa, deixa suas coisas e a primeira coisa, ele pega o seu cãozinho com coleira e sai para passear com o cachorro. Né? No final da tarde, por volta de 5, 6 horas da tarde, dar o seu passeio com o cachorro, para ele se movimentar e para fazer necessidades. E ele já sai de casa também com um saquinho, porque o cachorro vai fazer alguma necessidade na rua. E ele já sai com a pazinha e o saquinho, né? Parece que o brasileiro ainda precisa ter esse tipo de aula, esse tipo de comportamento. É a questão, né? Da educação, né? É você educar o cidadão para ter o seu animal. O cidadão, quando ele quer um animal, ele simplesmente acha que vai pegar aquele animal, colocar no quintal, dar um arroz com alguma coisa e está tudo bem. Ele esquece que aquele animal tem que fazer visitas ao veterinário, tem que ser vacinado, não só contra a raiva. Essa é uma questão. O pessoal acha que a vacina é contra a raiva. Você pergunta, você vacinou seu cão? Sim, vacinei na campanha. Mas se esquece que não é só contra a raiva. Hoje existe uma doença muito grave, o doutor Wanderson pode até esclarecer sobre ela, que é a sinomose, que, a meu ver hoje, é a maior causa de abandonos de animais. Eu chego em centros de zoonose, no CCZ, a maior causa de pedido de resgate de animais é porque o animal contraiu a sinomose e o dono não quer cuidar, ou não pode cuidar, ou aquele animal não tem mais condições de ser cuidado. E a população não vacina por falta de esclarecimento, em sua grande maioria. Quando eu lido com adoções, quando eu lido com entrevista com adotantes, pergunto se ela sabe sobre essa questão dessa vacina, a maioria desconhece. Outro fator também, a pessoa quer um cão de grande porte, um animal para vigiar a sua casa, né? Como você falou que tem, quer ter um animal que guarde, mas não tem condições nenhuma de ter esse animal por questão de conhecimento, de temperamento desse animal, por não ter conhecimento do espaço que esse animal precisa. Então, aí vem outro fato de abandono. O animal se torna agressivo porque a pessoa não soube lidar de uma forma correta, ou qualquer problema que ele apresente em relação a um ciúmes, alguma coisa assim, ele já descarta o animal imediatamente com medo desse animal. Então, quer dizer, falta informação para a pessoa que quer adotar esse tipo de animal também. Então, é uma questão assim, bem de educação. Eu acho que enquanto a gente não tiver assim, políticas de educação, de campanhas de posse responsável, de campanhas de como lidar com o seu animal, porque eu acho que a gente tem que focar em adoção, sim, mas principalmente focar em conhecimento para quem já tem um animal, para que esse animal não vá ser abandonado. Que doença é essa, doutor Wanderson, essa sinomose? É uma virose que tem uma letalidade alta, mas que ela é facilmente prevenida, né, com vacina. A sinomose, hoje, com as vacinas que tem, você vacinou, é muito tranquilo para
a proteção dos animais. Tem como perceber que se o animal está com essa doença ou não? Tem. Agora, ela tem uma mortalidade alta, né? Dependendo do estado de saúde do animal, de condição física do animal, se ele estiver muito debilitado ou não, a doença avançando mais, aí a recuperação é mais difícil. Essa doença apresenta alguma característica visível, aparente? Tem, é porque como tem o vírus, é um vírus, ele sofre mutações. Então, por exemplo, quando é época de muita movimentação de animais, como é a vacinação antirrábica, que aconteceu agora mesmo há pouco tempo, o vírus movimenta pelas cidades, vamos dizer assim, porque movimenta muitos cães. E aí aparece dá um índice mais elevado da doença. Agora, o animal apresenta, às vezes, diarreia. Sintomas clássicos da sinomose a gente quase não vê mais hoje, que são as pústulas na região abdominal, diarreia, lacrimejamento, né, secreção ocular purulenta, às vezes febre, e andar cambaleante. Tem uma alteração do membro posterior, muito comum em animais grandes, a pequeno também às vezes acontece, mas assim, ela descaracterizou um pouco por causa da mutação, e vacina também. Então, às vezes vem essa vacina, a pessoa não faz o reforço correto, e o animal tem uma proteção pequena, às vezes vem a doença e ela fica meio mascarada, porque teve alteração. Mas é uma doença facilmente evitada. Nós, com vacinas, sem problema nenhum. As vacinas podem ser importadas ou nacionais. A vacina contra a sinomose, ela é muito, muito boa hoje, que nós temos no Brasil. Sobre a questão do abandono e também as consequências, gostaria de ouvir a opinião da Mabel, aqui no nosso Mesa dos Notáveis. Você que ligou o seu rádio agora, estamos falando sobre adoção e controle de animais abandonados. Esse é o tema do nosso Mesa dos Notáveis, hoje aqui na Vinha FM 91.9. Mabel, qual a sua opinião sobre essa questão do abandono, das causas e também as consequências, não só para as grandes cidades, mas não só para os animais, mas para as pessoas? Então, Luiz, o abandono, a nosso ver, ele se caracteriza por vários fatores. Valores, né, que na maioria das vezes cães de pequeno porte são abandonados futuramente na sua juventude, na sua fase adulta, porque foram adquiridos por pais que queriam companhia para a criança. Então é muito bom, quero aproveitar esse espaço para orientar principalmente os pais que vão adquirir animais para os seus filhos, para trazer primeiro a consciência de valorização e respeito à vida, que é o primeiro fator. Né? E depois os cuidados, que a criança tem que crescer aprendendo a cuidar daquilo que ela gosta. Quanto ao abandono, ele tem que ser evitado através de castração. A castração é muito importante. Muita gente fala assim, não, castrar para quê, coitadinho. Hoje a estimativa em Goiânia, como o Dr. Wanderson já falou anteriormente, são de 5 animais para cada pessoa. Então, onde estão esses animais? Quantas pessoas se conhecem que tem 5 animais? Onde estão esses animais? Eles estão errantes, disseminando zoonose, estão no centro de zoonose, estão em abrigos. Hoje, o Goiânia só tem um abrigo. Os outros grupos de proteção não estão dando conta da demanda e, fatalmente, esses animais acabam morrendo no centro de zoonose. Vítimas de zoonose, como a sinomose. Ok, vamos falar então sobre sacrifício de animais. E outra questão que eu gostaria de abordar com os nossos notáveis é sobre a castração química. Em 1 minuto aqui no nosso Mesa dos Notáveis da sua Vinha FM. Mesa dos Notáveis hoje aqui na Vinha FM, falando sobre adoção e controle de animais abandonados. No final do bloco anterior, eu perguntava sobre sacrifício de animais. Sacrifício de animais abandonados, a gente sabe que é uma grande polêmica, especialmente para quem defende, para as associações protetoras de animais. Agora, como evitar esse tipo de atitude? Qual a sua opinião, Dr. Wanderson, sobre essa questão? Antes de abordar especificamente a questão do sacrifício dos animais, acho que era interessante a gente falar mais um pouquinho sobre como fazer com que a população, ao comprar um animal, ou adquirir um animal, ou ganhar, ela tem que ter saber de alguns detalhes para poder evitar esse sacrifício futuramente.
Então, por exemplo, quando você vai comprar um animal, a família decidiu ter um animal, eu acho que ela deve observar várias situações. Primeiro, o animal vive muito. O animal de raça pequena a expectativa de vida dele é 12, 15 anos. O animal de raça grande, 8, 10 anos. Então, quer dizer, não é poucos dias, é muito tempo. Outra coisa, o filhotinho dos mamíferos, né, obviamente o cão e o gato, eles são muito bonitinhos quando novinhos. Diferente de aves, que é feio quando é novo e bonito quando é velho. Mas o cachorrinho é muito bonitinho e tal. Então, a pessoa gosta, vai pelo impulso. Então, eu acho que a gente tem que pensar, antes de comprar um animal, ou adquirir um animal, tem que pensar, ele tem recurso financeiro, porque não fica tão barato. Né? Não é tão caro, mas também não fica tão barato. Então, ele tem recurso financeiro para isso, tem que pensar nisso. O animal vai viver muito tempo, então ele tem que ter consciência disso, que você não pode também ficar só com o animal quando ele é bonitinho e novinho, e depois quando ele ficar velho, você vai abandonar. Então, quer dizer, tem que ter consciência disso. Tem espaço para poder ter esse animal? É sabido que um animal de 10 quilos tem que ter pelo menos 40 metros de área livre para ele. Então, muitas vezes a gente vê que o animal grande, ele fica num corredorzinho de lado da casa dele, fica o dia inteiro ali. Então, aquilo estressa o animal, dá problema, e uma série de situações que eles podem falar melhor que eu. Então, acho que a gente tem que pensar nessas coisas todas, antes de decidir por ter um animal. Outra coisa, o animal ele socializa muito, ele ensina, educa a criança, faz ter responsabilidade e tudo mais. Mas a gente tem notado muito que você pega uma criança aqui, suponhamos, de 8 anos, 10 anos, que quer um animal, vou cuidar e tal. Na verdade, quem vai cuidar depois é a mãe. Ela parece que não deixa a criança ter essa responsabilidade de limpar o canil, oferecer a alimentação na hora certa e passear com o animal. Então, o cachorro também, como o Heitor falou, é um animal, o Henrique, ele é de matilha, é um animal que é acostumado a conviver com outros animais. Então, melhor que um animal é mais de um, para o bem dele. Então, quando você tem um animal em casa, você tirou ele do meio dele, né, dos companheiros dele, dos seres semelhantes, e aí você vai colocar no meio de outras espécies, né, estranha para ele. E o cão, principalmente, encantou o homem pela submissão. Ele é devoto do proprietário até a morte. A pessoa bate no animal e sai para a rua, quando ele volta ele está lá, banando o rabinho para ele, fazendo graça e tudo, né? Uma submissão completa. E a gente sabe que não deve ser... o animal, o cachorro, ele tem a condição dele, ele é um canino, então é diferente de outros, né? O gato, mesma coisa. Em muitos países se faz pesquisa e fala o seguinte, que uma população trata melhor os animais por 3 situações. Suponhamos, são 3 situações. O nível socioeconômico e cultural da população, né? Quanto maior, melhor. A área verde, né? O número de habitantes por área verde por metro quadrado. Quanto mais área verde tiver, reflete no tratamento melhor dos animais, e o número de sacos de lixo por habitante ano. Isso tudo significa o quê? Educação, né? Com uma população que tem muito consumo alto de saco de lixo, ele é mais educado. Deixar resíduo um sinal de má educação, reflete também no cuidado dos animais. E também a área verde. A cidade brasileira que melhor cumpre esse papel, muita gente pensa que é Curitiba, mas não é Brasília. Brasília tem a menor condição socioeconômica e cultural da população, como um todo, o plano piloto, área verde e o saco de lixo. Então, lá também tem uma quantidade grande de animais que tem uma condição de vida, vamos dizer assim, um pouco melhor do que o restante. Mas eu deixo para os outros falarem mais sobre o outro assunto. Sobre o sacrifício. Sobre essa questão da educação, eu acho que teria que haver um envolvimento maior do poder público. Porque dentro das classes A, B e C,